Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Com satisfação, cumprimento a todos através da abertura de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por podermos buscar de Ti, através da Tua Palavra, o sustento para a nossa fé. Fortaleça-nos a cada dia para que sejamos aptos para a vitória no grande conflito. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de iniciarmos as considerações do tema requerido para hoje, gostaria de anunciar que a palestra, que o vídeo que eu fiquei devendo a respeito dos produtos transgênicos já está gravado e foi postado juntamente com essa lição. Já está aí no meu canal. Só procurar Produtos Transgênicos Parte 3. Entra no meu canal e procure por Produtos Transgênicos Parte 3. Não só tem uma conclusão interessante sobre o desfecho dessa experiência que eu vivi e já apresentei em outros 2 vídeos, sem falar em várias citações durante outras lições, onde sugestões maravilhosas para a nossa saúde está citado dentro da matéria. Vale a pena assistir. Observe que saúde é tudo. Na experiência que vamos estudar hoje, vamos coincidentemente observar quão difícil, quão dura ficam as provas nesta vida sem saúde. Por isso, a lição de hoje, o tema de hoje, Jó não tinha razões para temer a Deus? O verso principal, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos o mal também? Em tudo isso, Jó não pecou. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Aqui foi a resposta de Jó à sugestão agressiva da companheira fraca na fé, que não suportou assistir o que estava assistindo e sucumbiu na fé, tentando assim minimizar o sofrimento de Jó, insinuando-lhe a blasfêmia e a morte. Aqui, na realidade, nessa lição de hoje, analisaremos o início do ministério da dor, do qual Jó foi convidado a fazer parte. Aqui começou o sacrifício de Jó. A parte física, a primeira parte da crise do ministério, de sofrimento dele, foi esse. A agressão emocional com a perda de tudo que ele possuía. A fé de Jó foi uma contribuição positiva na vitória de Deus na história do conflito, porque Deus agiu por ele. E ele, de forma íntima e absoluta, correspondeu à iniciativa divina. A nossa fé hoje continua fazendo o mesmo. Segundo tema, Jó, servo de Deus. Observa aqui que o perfil de um escolhido sempre é esse. Deus sabe, de fato, conhece quem escolhe a ele e automaticamente se torna seu escolhido. No capítulo 1, verso 1, já pode ficar claro o registro bíblico da integridade e da retidão deste discípulo da fé, Jó. O próprio Satanás tinha convicção disso. Mas, o segundo ponto que devemos observar aqui, que isso incomoda as trevas. Ser justo, reto e bom
incomoda as trevas, porque sendo assim, nos identificamos como membros da luz, luz no mundo. E isso incomoda as trevas, porque aonde há luz, há extermínio de trevas. E vice-versa. No livre-arbítrio é que decidimos quem vai dominar quem, o que dominará o que, se luz ou trevas. Agora, observe aqui um terceiro ponto. Se Jó foi motivo de que Satanás acusasse a Deus de estar protegendo injustamente alguém, por derramar bênçãos e bênçãos sobre alguém, Satanás foi direto em acusar a Deus de que a integridade e retidão dele estaria vinculada a essas bênçãos. Imagine, hoje ele não tem como fazer isso mais com ninguém, ele vai usar quem? As pessoas mais próximas da nossa vida, para poder nos atingir. Já parou para pensar nisso? Se na tua igreja alguém for te atingir, se na tua casa alguém vai te atingir, se no trabalho alguém vai te atingir, porque essa é uma estratégia de Satanás. Usar as pessoas que ele não pode agir de forma direta conosco, exceto aqueles que abrem pacto com ele e passam a servi-lo de forma absoluta. Do contrário, ele usa meios para nos atingir. E uma estratégia que ficou clara aqui, que se ele usou o próprio Deus quando ele tinha liberdade para usar, para poder atingir Jó, imagine o que ele não faz com as pessoas ao nosso redor, que nós amamos e que nos ama, para abalar a fé de alguém o suficiente para nos trazer prejuízos à nossa fé e à nossa conduta, à nossa integridade, à nossa retidão e à nossa moral. Mas a postura de Jó, a resposta dele em todas as suas crises que ele enfrentou, em todos os problemas, deve ser a mesma resposta nossa hoje. Retidão, fé inabalável, certeza da justiça divina e da misericórdia e o amor de Deus. Terceiro tema, pele por pele. A batalha continua. Essa aqui foi uma proposta satânica, um blefe que Satanás usou contra Jó através desse maldito argumento, pele por pele. Isso não enganou a Deus. Deus não se engana. Deus apenas convidou um mortal para fazer parte desse cenário do grande conflito entre o bem e o mal que iniciou um dia, há milhares de anos na história da criação do universo. E agora um personagem nascido de uma raça caída, que já havia sido convidado a fazer parte de uma raça eleita quando Abraão passou por ali, agora estava aqui deixando um registro absoluto de uma relação com Deus, onde, durante essa crise, Satanás faz esse blefe. Toca na pele dele, pele por pele, para ver se ele não vai amaldiçoar a ti de forma estranha. Deus levou o conflito avante e, através do sacrifício de Jó, da vitória de Jó, de um simples réis mortal, que pôde, através deste coitadinho aqui na terra, vencer um anjo caído. Veja que quando um mortal se apega com Deus, ele se torna invencível. Verdadeiramente, de forma absoluta, invencível. Porque ele se torna parte integrante e absoluta de tudo o que é eterno, se tornando também
em um futuro muito próximo, membro da eternidade. Aquele que Paulo diz que será revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. Esse revestimento só vai acontecer para aqueles que de forma sincera e concreta abraçam a fé no seu verdadeiro sentido, como foi o nosso patriarca Jó. Mas eu gostaria aqui de avaliar 2 pontos nesse contexto de pele por pele. O primeiro deles, analisando Jó capítulo 2, verso de 1 a 3, é que observe que lá no capítulo 1, no verso 3, vimos uma reunião. E aqui, no capítulo 2, verso 1 a 3, aparece uma segunda reunião. O texto bíblico é bem claro, num outro dia em que os filhos de Deus se reuniam. Neste ponto aqui do texto, já percebemos que Satanás estava aqui na terra. Como é que ele foi parar lá no terceiro céu? Ele não tem asa. Anjo não tem asa. Aqui já entra princípios de transportes muito além da nossa cultura e do nosso conhecimento, que consegue fazer esse tipo de viagem. Com certeza Deus não carregou ele. Deus não anda com o diabo, nunca andou, jamais andaria. Ele saiu daqui da terra e foi parar lá. Seres do universo, representantes de diversos mundos estavam ali. Outro assunto claro nas escrituras sagradas, a existência de diversos mundos. E que no relato bíblico aparece apenas esse planeta, a Terra, como uma região que habita mortais e pecadores. Não temos conhecimento nas escrituras sagradas de outro mundo que tem essa característica. Muito pelo contrário, lá na batalha de Apocalipse 12, 7 a 12, que quem no universo participou desse tipo de rebeldia, todos foram lançados na terra e moram aqui nesse planeta. É o que temos lá no verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse. São detalhes embutidos dentro dessa segunda reunião, da primeira reunião. E agora uma curiosidade que se abre aqui, dentro do contexto em si, é o intervalo entre essas reuniões. Na Bíblia só fala que um outro dia em que os filhos de Deus se reuniam. Mas será que na Bíblia nós temos algum leque de informação sobre o intervalo dessas reuniões? Claro que temos. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar Malaquias 3:6, aonde o próprio Deus diz que eu, Senhor, não mudo. Do contrário, vocês seriam consumidos. Coloque esse texto na vida de Jó. O que não teria acontecido com Jó? Se não fosse a retidão de Deus, se não fosse a integridade divina, ele não muda. Então, ele não volta atrás. Tudo que ele faz é absoluto e eterno. Por isso, a vida é eterna e a morte também, para quem optar por ela. Então, se ele não muda, temos outro texto bíblico, um segundo texto bíblico, que nos fortalece muitas ideias bacanas sobre isso. Isaías 66, 22 a 23. Veja que ali entendemos que no novo céu e na nova terra, de um sábado a outro e de um mês a outro, que é de uma lua nova a outra, virá toda a carne perante mim me adorar. Então ficou aí 2 marcas de reuniões que existirão no céu, evidentemente mostrando, relacionado com a restauração desse planeta, porque nos novos céus e nova terra. Ou seja, lá já é rotina isso. Todo sábado tem essa reunião que os filhos de Deus vêm perante o Senhor. E todo mês, de um mês ao outro também, tem outro tipo de reunião. Tem uma reunião semanal e tem uma reunião mensal. Já ficou claro aqui em Isaías. Dentre outras que possam haver. Crise de Jó se desenrolando aqui dentro. Numa reunião, Satanás desafiou a Deus e ele autoriza a primeira crise. E seguramente, nessa primeira semana, desencadeou a primeira crise, onde Jó teve a perda completa. E ele volta no sábado seguinte lá
e reclama para acionar a segunda crise. E essa segunda crise, não podemos afirmar se durou 2 semanas, 3 semanas, mas pelo teor da palavra, toda a crise de Jó não passou de 30 dias. Citando aqui Jó capítulo 1, por exemplo, nós podemos ver que a primeira crise fica exposta dentro da primeira semana. Fechou. Com a perda, com a fase de choques emocionais, com perda dos bens e famílias e familiares e amigos, de tudo que ele tinha. Agora, no capítulo 2, verso 12 a 13, nós vimos aqui quando os amigos de Jó, que evidentemente deveriam estar por ali, porque eles moravam muito longe dali, em outras regiões, que demoraria talvez semanas para poder chegar ali, a distância que eles moravam, pelas suas origens mencionadas na Bíblia. Mas certamente eles já estavam ali na região, próximo. Ao saber do que tinha acontecido da primeira crise de Jó, já vieram até Jó, e o relato do verso 12 e 13 do capítulo 2 é bem claro, que eles passaram 7 dias e 7 noites ali, caladinho, sentado com Jó, sofrendo com ele. Quer dizer que já entrou praticamente na terceira semana. Para isso, resta então o restante da terceira semana e uma quarta semana para completar a última reunião no céu. Provavelmente, se durou um mês, Satanás nem voltou lá na terceira reunião e na quarta reunião. A da semanal, as outras 2, ele não voltou. Ele foi em 2 e, como estava envergonhado, não voltou mais lá. Ele não quis mais conversa, ele não voltou mais no céu para falar sobre esse assunto. Em nenhuma reunião. E a crise de Jó, evidentemente, não temos indícios bíblicos nenhum para imaginar que ela tenha passado de 30 dias. O grande problema é que os nossos sofrimentos têm sofrimentos que às vezes parece que duram a eternidade. Isso é um condicionamento natural da mente e do cérebro. Quando intensificados os sofrimentos em nossas vidas, parece que duram a eternidade. Mas olha o que Jó passou. Não importa se foram 2 ou 3 semanas ou 4 semanas, pareceu muito com a eternidade para um mortal. Mas da mesma forma, a restauração que ele recebeu no final de tudo o redimiu por completo. E fechando com o segundo ponto das interpretações desse tema, pele por pele, tudo diante de Deus, diante do filhos e filhas de Deus ali, acompanhando todo esse desfecho, aonde eu tenho certeza absoluta que Satanás não voltou lá, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta semana. Porque, com certeza, quanto mais ele agredia Jó, mais Jó adorava o Senhor e se oferecia nas mãos de Deus para a realização da vontade de Deus. O blefe satânico voltou totalmente contra ele. Pele contra pele voltou contra ele, porque ele teve que assistir depois a glória que Deus depositou sobre Jó. Que humilhação diante de todo o universo. Um ser que tinha oportunidade de recuperação, isso prova a misericórdia de Deus, o simples fato dele estar indo no céu, depois de tanto piseiro que ele fez, de ter feito tantos seres cair no universo, inclusive os nossos primeiros pais, de ter trazido tanta desgraça para esse planeta, ele aparece lá representando esse planeta. Quem representava antes dele nessa reunião era Adão e Eva, que viveram na eternidade. Agora, ele está vindo lá. Isso é outra revelação maravilhosa do amor e da misericórdia de Deus. Mas a conduta de Satanás mostra que ele não teve conserto. Não seria muito imaginar o que aconteceria pouco à frente,
olhando na ótica bíblica, quando Cristo diante dos gregos revelaria, declararia, transmitiria a declaração do Pai, que está expulso definitivamente o príncipe das trevas deste mundo. Está condenado, está julgado, está condenado. Não sai mais. O espaço aéreo está vigiado. Ele não pode mais ir aos lugares eternos. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto tema. Aqui nós analisaremos a crise de Jó em mais detalhes. Ao analisarmos o capítulo 1 de Jó, do verso 13 ao verso 22, podemos ver o efeito dominó que se desencadeou sobre Jó, de forma satânica. A vida dele virou de cabeça para baixo. Um homem que era um dos homens mais prósperos e ricos do antigo Oriente Médio, agora se tornou um membro dos mendigos mais pobres que viviam no Oriente Médio. E de uma forma terrível, que perdeu não só o que tinha de bens, mas perdeu família, funcionários, amigos, etc. Olha a forma com que desencadeou a primeira crise. Tudo aconteceu durante uma confraternização familiar, que os filhos de Jó, com alguns funcionários e amigos, estavam na casa dos tios. Dá a entender que até era um domingo de confraternização, aquele almoço em família, aonde durante aquele almoço desencadeou todo esse processo. Durante aquela confraternização teria desencadeado todo esse processo. Observe que no capítulo 2, do verso 13 ao 15, enquanto a confraternização acontecia, os sabeus vieram e roubaram os bois que lavravam a terra, as jumentas que carregavam os mantimentos, transportava a estrutura de acampamento e tudo mais, e matou todos os funcionários. Veja que Jó era dono de fazendas enormes. A quantidade de bois que tinha ali, de jumentas e de funcionário, e só escapou um para dar notícia ruim. Os sabeus, na realidade, foram semitas, fundadores da região conhecida como Sabá, que é atual em Iêmen, hoje, lá na Arábia Setentrional. Esses indivíduos vieram do norte e fizeram esse estrago na vida do patriarca Jó, usados por Satanás. Do verso 16, temos aqui outra expressão que precisamos trabalhar também, dura, relatada nas Escrituras. Entre aspas, fogo de Deus caiu do céu e mataram as ovelhas e os funcionários. Só sobrou um para dar notícia ruim. Um segundo funcionário escapa aqui. Mas um detalhe, fogo de Deus. Como a Bíblia não foi escrita na nossa língua, então precisamos de recorrer, evidentemente, aos originais, para entendermos o sentido correto. O que o contexto aqui apresenta é que algo inexplicável, sobrenatural aconteceu. Não que Deus tivesse mandado esse fogo, de forma absoluta. Até porque, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 12 e 13, temos ali o relato de profético, escatológico, de uma besta que aliou-se com Satanás e conseguiu fazer com que fogo descesse do céu à terra à vista dos homens, para enganá-los. E o engano aí está exatamente aí, querer atribuir a Deus uma coisa que não pertence a Deus, a maldade. Deus não tem maldade. Satanás, de forma estranha, nos seus equipamentos estranhos, que nós não conhecemos, mas uma boa ideia, se tem por aí registros ufológicos, né? De estragos acontecidos, ocorridos no planeta Terra, e que na própria Bíblia Sagrada
Jó capítulo 39, verso 23 e 24, temos ali um objeto estranho que lança raios e flechas cintilantes, né, do céu na terra, abrindo grotas na terra. Observe lá para ver. E algo desse modelo, evidentemente, aconteceu ali naquele momento. Aonde, escondido evidentemente numa nuvem, por isso o relato que veio do céu, erroneamente transcrito como se tivesse vindo de Deus e não veio de Deus, mas sobrenatural, de forma sobrenatural, desceu sobre as ovelhas e matou a todos. E matou os funcionários também, só sobrando um para dar mais uma notícia ruim para o coitado do patriarca. Depois do verso 17, nos apresenta aqui os caldeus, dividido em 3 bandos. Os caldeus, os antigos babilônicos. Coincidência, né? Lá em Apocalipse capítulo 16, verso 13, nós vimos que da boca do dragão e da boca da besta do falso profeta, 3 espíritos muito semelhantes a rãs, né? Até na antiguidade lá de Jó, quando fala da Babilônia antiga, já não tinha como não imaginar esse paralelo terrível caindo sobre um servo de Deus, né? Lá no futuro, do mesmo jeito, vai estar em envolvimento da grande meretriz babilônica de Apocalipse 17, com 3 espíritos imundos semelhantes a rã, representando o dragão, o paganismo, o falso profeta, o protestantismo apostatado, e a besta em si, o governo político religioso de Roma. Os 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, unificados no ecumenismo maldito contra os verdadeiros escolhidos, e que não vai adiantar para nada. Como aqui nos dias de Jó também, não adiantou. Dividiram esses 3 espíritos imundos semelhantes a rã, dividiram em 3 grupos ali para atacar, só conseguiram realmente roubar os camelos de Jó e matar os seus funcionários, deixando um de resto. Coisa de Satanás, né? Não tem nada de misericórdia aí. Ele queria usar cada um que sobrava de resto para tentar matar Jó com a notícia dele. Mas as crises é assim mesmo, né? Quanto mais fundo na crise, parece que pior fica. Só olhando para Deus para poder conseguir apurar e romper. Em vez de descer, subir os barrancos do buraco da crise. E aqui, o quarto texto bíblico, que conclui, que encerra com a profundidade das perdas de Jó, dessa primeira fase da crise, do verso, um quarto funcionário sobrevive a um vento estranho que surgiu do nada, do deserto, e derrubou a casa em cima de todos aqueles que confraternizavam. Só sobrou um funcionário que devia ter estado lá de fora fazendo qualquer coisa, né? Provavelmente o diabo empurrou ele para fora para sobrar só ele e derrubar a casa inteira e matar todo mundo de uma vez que estava ali confraternizando. Família, parente, amigo, papagaio, cachorro, morreu tudo. Não sobrou ninguém, nada. Só o indivíduo para dar notícia ruim. Jó estava agora liquidado. Tudo que ele pertencia, que ele possuía, que ele tinha, acabou literalmente. O que sobrou, o diabo daí ia usar para maltratar ele, que eram os amigos e a esposa. Mas o mais interessante é que com tudo isso, Jó não blasfemou de Deus. Ele adorou, protestou, rapou sua cabeça, ficou careca, pôs o rosto no chão, rasgou as vestes, mas adorou a Deus, louvou a Deus, bendisse o nome de Deus. Porque ele ainda estava vivo e podendo ser usado, que ele inconscientemente já tinha essa convicção de que ele estava sendo usado como instrumento para fazer a vontade de Deus. E se sentia honrado por isso. Quinto tema, a esposa de Jó. Observe que, analisando o capítulo 2, o verso 9 e 10, ela diz para ele blasfemar de Deus e morrer. E morrer logo.
O que nós temos no capítulo 2, verso 9 e 10, é a resposta registrada lá no nosso verso de memorização, da abertura do tema dessa semana, aonde no verso 10, Jó vai direto e diz: rapaz, você está igual uma doida, falando como qualquer doida. Você pirou, mulher? Que é isso? Agora, fica bem claro que com isso a mulher blasfemou. Jó não. A mulher blasfemou, porque ela estava sendo usada como instrumento nas mãos de Satanás para induzir Jó a blasfêmia. Nela mandar Jó blasfemar, ela já estava blasfemando. Segundo ponto, que ela deixou de apoiar o marido na pobreza e na doença, desqualificando o matrimônio. Para quê? Com amigo desse, quem precisa de inimigo? Com cônjuge desse, quem precisa de cônjuge? Quem precisa de inimigo? Casamento precisa ser dividido tudo. O amor, o sofrimento, as durezas, as dificuldades. A partir do momento que o egoísmo toma conta, só um sofre. Não, Deus não proporcionou casamento para isso. E é uma teoria masoquista que casamentos devem sobreviver a sofrimentos, a opressões, a verdadeiras sessões de martírio. Casamento é para proporcionar felicidade, para proporcionar amor, cumplicidade de misericórdia, de justiça. Não para fazer alguém sofrer a vida toda ou para sofrer a vida toda. Eu tenho no meu Google Drive, quem quiser acessar, ou no meu Facebook também tem já exposto lá, a minha tese de mestrado em Teologia e Cultura, que trata exatamente desse tema. Um trio polêmico, mas biblicamente claro: casamento, divórcio e celibato. Quem tiver interesse de aprofundar nesse assunto, quiser conhecer, tem aí no meu Facebook, é só procurar Rafael Diniz Caetano no Facebook, e você encontrará lá a tese de mestrado sobre esse assunto de casamento. Qual é a ideia bíblica sobre casamento, divórcio e celibato? E recebi elogios dos tutores do curso, sem falar que pela graça de Deus consegui alcançar nota de excelência nessa tese, para a honra e a glória de Deus. No Facebook ou no Google Drive do meu canal, no Google+, vocês vão encontrar essa tese exposta. E quem quiser escrever e ter direto no e-mail, professorrafaeldiniscaetano@gmail.com. Eu posso reportar diretamente, anexando para você. Em suma, meus amados irmãos, quem não vigia e ora sucumbe facilmente aos ataques do maligno. Todos podemos vencer desde que vigiemos e oremos. O pior é que sucumbir como a mulher de Jó sucumbiu, que nem foi ela a vítima direta da crise, foi uma vítima indireta, claro, que ela perdeu os filhos também, e estava vendo o que estava acontecendo com o marido, e perdeu todo o patrimônio. Olha o que aconteceu ali. Palavras e atos durante essas crises, meus amados, podem não ter voltas mais. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Muitas palavras, muitos atos podem não ter volta mais. Vigiar e orar. Amar e jamais duvidar da misericórdia, da justiça e do amor de Deus é a única forma de sustentarmos a nossa fé e vencermos. Sexto tema, obediência até a morte. O capítulo 1, tanto no verso 10 quanto no verso 22, a palavra de Deus é clara que Jó não pecou em nada com toda a crise que ele enfrentou. Ele estava disposto a depositar sua vida nas mãos do Senhor. E ele fez com muita dignidade. Através de uma fé inabalável, ele venceu todas as crises. E inspirou todos os sofredores da história da humanidade e continua inspirando até hoje a sermos vitoriosos.
mesmo aqueles que são convidados a participar do ministério da dor, como foi o caso específico de Jó e é o de muitos Jós da atualidade, que não fez nada para merecer passar o que está passando e, no entanto, está passando sofrimentos, terminando a missão neste mundo de uma maneira infeliz do ponto de vista humano e físico. Mas espiritualmente, a vitória pode ser garantida. Como os mártires, quantos que desceram as fogueiras, as guilhotinas e etc. E até hoje continuam existindo mártires. Pessoas que terminam de forma infeliz o perfil de vida nesse mundo, mas com a vitória da fé e um dia, como Jó, será reintegrado à eternidade e viver a vida eterna. Sétimo tema: nossas crises são apenas gotas diante do grande conflito entre o bem e o mal. Nossa fé, meus irmãos, é o único colírio que nos descortina nossa visão além do olhar comum e nos dá, evidentemente, a garantia do verdadeiro consolo e do verdadeiro conforto, da verdadeira vitória. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Conceda-nos pela Tua graça a vitória em nossas crises, através da vitória de Teu Filho amado. Dirija-nos e guarda-nos, conduza-nos sempre entre os salvos. Com o perdão de nossos pecados te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.